Fala pessoal, beleza? Vamos lá, né? Mais um vídeo novo no canal Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Você vai vencer. Curta, comenta, compartilha, deixa seu like, né? Se inscreva, ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos direto pro tema do vídeo. Me chamo Mateus, eu sou um evangelista, prazer em te conhecer. O título da palavra será sobre arrependimento de pecados. Abra sua Bíblia primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou a pregar sobre arrependimento. Por que se começou a se pregar sobre salvação? Porque antes de Cristo não era pregado sobre salvação. A Bíblia mesmo fala isso. Antes de Jesus já se pregava sobre arrependimento de pecado, mas quase não era muito pregado sobre salvação. Você tinha alguns profetas que pregavam, mas raras às vezes. E somente 4 vezes no Antigo Testamento, por profetas messiânicos. Antes o Espírito Santo não deixava muito. Só algumas raras vezes, porque essa missão de se pregar sobre a salvação era de Cristo, e depois de Cristo também. O Evangelho de João fala que depois de Cristo teria ser pregado sobre arrependimento de pecados e a graça. No Antigo Testamento se pregava mais sobre outras coisas. Aqui neste versículo também mostra que para sermos salvos também depende do arrependimento. Isso não anula o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi perfeito, completo. Ele mesmo disse: está consumado. Não precisa de mais nada que o complete. Mas aí vem uma pergunta. E não precisa de resposta. Se você não se arrepende, como é que ele vai te perdoar? O perdão da cruz é completo, é para toda a humanidade. Mas porém ele só perdoa quem se arrepende. Pois se não fosse assim, seria fácil demais. Qualquer um conseguiria a salvação. E não é bem assim. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está em 1 Timóteo 2, 4 ao 6. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Mas que ele só perdoa os que se arrependem. Deus seja louvado. É igual uma esposa que perdoa uma traição. Ela só perdoa se ver arrependimento no marido. Se ela não ver, dificilmente ela o perdoará. Ou melhor, ela perdoará, mas não continuará com ele. E perdoar, a gente tem que perdoar sempre, 70 vezes 7, igual Cristo disse. De qualquer maneira, tem que perdoar. Pois terá a chance de trair ela novamente, o marido, se ele não se arrepende. Mesmo que ela perdoe, mesmo sem haver arrependimento. Mesmo que ela continue com ele, mesmo sem haver arrependimento, melhor dizendo. Mas Deus é diferente, ele só nos perdoa quando nos arrependemos. Vamos agora para outro versículo, será vários versículos sobre o arrependimento de pecados. Está em Romanos 2, versículo 4. Vou repetir novamente para frisar na sua mente. Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? É uma pergunta. A resposta agora. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não despreze isso. Quanto mais você sabe que Deus é bom, mais arrependido você fica. Quanto mais arrependido, mais compaixão Cristo tem de você. Isso mesmo, isso é verdade. Cristo tem compaixão por todos, mas as pessoas que buscam Cristo, Ele tem mais ainda. Isso é fato. Compaixão dos que se perdem. Ele já tem compaixão dos que se perdem. Mas dos que buscam ele, ele tem mais. É por isso que eu faço de tudo para mostrar a bondade de Deus aqui para vocês nos vídeos do canal, pessoal. Nunca apresento Deus como mal, mas sim como bom. Voltando aqui ao arrependimento de pecados, por causa desse versículo aqui, né, do apóstolo Paulo. E também porque quando a gente conhece a bondade de Deus, a gente mostra isso para outras pessoas. Amém. Tem capítulos da Bíblia que algumas pessoas apresentam Deus como mal, eu apresento Deus como bom. Acho que vocês já perceberam. Lucas capítulo 15, versículos 7 ao 21. Diz assim: Diz que haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu li só um pedacinho, mas o contexto todo está nesses versículos que eu disse. Portanto, se arrependa, meu querido amigo e amiga, para que Deus não feche a porta da salvação para você. Deixando aqui 2 Coríntios 7, do 9 ao 10. Fala sobre a tristeza segundo Deus que é necessária para o verdadeiro arrependimento. Tem algumas tristezas que é o próprio Deus quem faz para que você se arrependa. Continuando aqui, Atos 2, 38. Atos 2, 38. Vamos ver. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo.
Existe batismo do Espírito Santo, que é o fogo consumidor, e batismo nas águas, que é o de Jesus Cristo. Mas um detalhe, além dessas duas coisas que são importantíssimas, que vai mudar a sua vida, e as mais importantes também, inclusive, porém, além delas, é necessário o arrependimento para a remissão de pecados. Sem arrependimento não há remissão. Continuando aqui, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você se arrepende, seus pecados do passado, presente e futuro são perdoados. Mas quando você faz o que mesmo? É uma pergunta, não precisa de resposta. Quando você se arrepende, isso mesmo. Apagado significa que não tem mais. Continuando aqui, Atos, capítulo 8, versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E que o apóstolo Pedro fala para Simão, um homem que exercia artes mágicas, fingindo ter poderes para cobrar do povo. Ele fingia ter dons espirituais de curar, e ainda cobrava para curar. E é advertido por Pedro para se arrepender, não só do pecado físico, mas do pecado da mente. O apóstolo Pedro fala para ele orar, para pedir o perdão divino, para ver se Deus o perdoaria. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você se arrepende, Deus te perdoa sim. Agora o último versículo para encerrarmos por aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Foi o Senhor Jesus que disse, né? 4 e 5, né? Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui o que o Senhor Jesus está falando para essa igreja, que perdeu o teu primeiro amor. Para ela primeiro olhar para onde caiu e se arrepender. E só assim voltar ao primeiro amor. Mas afinal, Mateus, o que é esse tal de arrependimento de pecados? Bom, no grego ele tem três significados. Porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico. Mas no grego, nem do Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra arrependimento é metanoia. A gente lê arrependimento. Mas no original da Bíblia está como metanoia. Arrependimento é como se fosse uma tradução, né? Mas a palavra correta é metanoia. A tradução é errônea, né? Porque a Bíblia, quando ela foi traduzida, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, algumas palavras foram traduzidas erradas, né? Algumas. A palavra metanoia tem três significados. Mudança de comportamento, né? Deixando as coisas erradas. Ela também tem significado também de choro também. E também significado de mudança de mente. Tem esses três significados. Cada igreja interpreta de uma maneira, que seria essa metanoia. Você deve estar se perguntando o seguinte, Mateus, qual das três é a interpretação correta? O Espírito Santo me pediu para fazer o seguinte, ao invés de eu falar para vocês qual é a interpretação correta, né? Para vocês mesmos perguntarem para o Espírito Santo. Vocês não fiquem dependentes de mim, mas de Deus, né? Foi isso que Deus quis que eu fizesse. Se eu falar tudo para vocês num vídeo, vocês ficam dependentes de mim. E Deus quer que vocês dependam deles, né? Qualquer pessoa pode falar com Deus e ele dá as interpretações, não é só eu, né? Qualquer pessoa. Acho que tem devocional, né? Pra gente conhecer mais sobre a Deus. Devocional é para todos, não é só para pastor, líder, evangelista, obreiro, né? Devocional é para todos. Você não sabe o que é devocional? É você orar antes de ler a Bíblia para Deus falar com você. Isso que é devocional. Mas, Mateus, se no começo Deus não falar, continue fazendo isso. Chegar um momento que ele vai começar a falar para você as escrituras. Então, a maioria das igrejas, vou dar só um pequeno spoiler, né? A maioria fala que é você não fazer mais aquilo, né? Arrependimento seria isso. Mas algumas interpretam como choro, algumas igrejas, uns 10%, e outras como mudança de mente. Mas a palavra metanoia tem esses três significados no grego, no original da Bíblia. Então pergunte para o Espírito Santo que ele vai estar te falando o que seria a metanoia, o arrependimento. Então é isso, né? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, né? Deus seja louvado.